Oi, gente, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a produção de texto, né, no quarto e quinto ano. E em conjunto também a gente vai falar sobre a leitura, tá? Então, primeira coisa, que eu acho que é a primeira pergunta que a gente pode se fazer é por onde começar, que é o mais importante, né? Saber como que a gente começa. Então, a primeira coisa, gente, é criar um ambiente que facilite o interesse pela leitura escrita. Porque as duas caminham juntos. Por isso que eu falei que aqui a gente vai falar um pouquinho tanto da leitura quanto da escrita. Não tem como você trabalhar elas de forma separadas, tá? Elas precisam caminhar juntas e precisam despertar prazer nos alunos e não apenas a leitura escrita por obrigação. Como assim? A gente sabe, né, que está dentro ali da nossa matriz curricular, está ali na BNCC, está ali no nosso planejamento, que a gente tem que trabalhar a leitura escrita. Só que às vezes a gente acaba trabalhando isso de uma forma muito mecânica e não fazendo com que as crianças realmente se envolvam nesse processo. Quando a gente fala sobre leitura e escrita, sobre essas duas capacidades, elas vão muito além aí de conteúdo, de disciplina, sabe? Elas são habilidades que a criança vai levar, né, para a vida dela. Então, são habilidades necessárias para a gente ter aí os nossos futuros cidadãos aí críticos, reflexivos, capazes, né, de se colocar aí na sociedade de forma significativa. Então, são habilidades extremamente necessárias. Por isso que elas não podem simplesmente ser trabalhadas de forma mecânica. A gente tem que, de fato, fazer com que essas crianças se envolvam nesse processo e que elas comecem a ter prazer por este processo, por essas habilidades, né? Por escrever, pelo ato de escrever, pelo ato de ler. Como que a gente faz isso? O mais importante de tudo, gente, ter frequência. Não dá para você criar leitores, escritores, fazendo isso uma vez a cada 15 dias. Fazendo isso uma vez por mês. Não tem como. Então, é muito importante que tanto a escrita quanto a leitura estejam presentes ali na rotina escolar diária das crianças, semanal. Ai, Verônica, tem um dia da semana, 2 dias da semana que eu não vou conseguir trabalhar, mas os outros dias da semana, normalmente a gente tem bem mais aulas de língua portuguesa, né? E eu sei que a gente tem vários outros conteúdos para dar, mas é muito importante que a gente dê uma ênfase aí nessa frequência, sabe? Que eles tenham de fato uma frequência e uma rotina de escrita e de leitura. Experiências. O que é experiências, gente? As experiências é que você traga, né, estes momentos de formas diferentes e não sempre do mesmo. E não é só então um dia que a gente senta e cada um vai pegar um livro e ler. Um dia que a gente senta e cada um vai escrever um texto que você pediu para escrever. Não. Trazer, procurar estratégias, planejar estes momentos para que eles tenham diferentes experiências e contatos com a leitura escrita, sabe? De diferentes formas e trabalhar com os interesses dos alunos. Isso é muito importante. Eu acho que o pontapé aí para a gente começar o ano é justamente conversar com os nossos alunos, tanto do de quarto quanto de quinto ano, descobrir qual o perfil leitor e escritor desses alunos aí, o que eles gostam de ler, o que eles gostam de escrever, e começar dos interesses deles, porque aí vai ser muito mais fácil de depois você trazer outros gêneros, de você apresentar outros tipos de leitura para essas crianças e eles se interessarem por elas, porque você começa ali do interesse deles. Então você começa a explorar ali as habilidades de escrita, as habilidades de leitura a partir daquilo que eles gostam. Então isso é muito importante. E aí a gente tem 3 passos aqui bem simples que são pequenos, mas que vão fazer toda a diferença aí para que você realmente consiga trabalhar de forma significativa a leitura escrita com seus alunos. Então, trabalhar, gente, com a leitura de diversas formas. Leitura dirigida, leitura por deleite, roda de leitura. Então, leitura dirigida vai ser aquele momento em que você realmente vai direcionar. Olha, eu quero que vocês leiam esse texto. Você pode ir pedindo para que cada criança leia uma parte do texto, ou você pode pedir para que cada um leia em silêncio, e aí você vai escolhendo alguns alunos para ler em voz alta depois. A leitura por deleite, gente, a leitura de deleite ela é super importante, porque a leitura de deleite nada mais é do que a criança conseguir encontrar ali um momento de prazer, de tranquilidade, sabe, de relaxar, de se sentir ali realmente fora da bolha de lição, sabe? De, estou fazendo isso por obrigação, porque é lição e eu tenho que fazer. Não, eu estou lendo porque eu gosto de ler. Então, ofertar sempre aos seus alunos livros ou gibis, enfim, aquilo que você vê que eles mais gostam. E aí você pode até usar isso como uma estratégia para ajudar nas suas aulas. A gente sabe que quarto e quinto ano a gente tem muito essa questão de conter a turma, né? Então, às vezes você dá uma atividade, sempre tem aqueles alunos que acabam antes e às vezes acabam tumultuando a aula, a sala. E aí você pode combinar com eles que quem terminar pode ir lá pegar ali um gibi ou um livrinho para ler
e aí eles vão ter esse momento de poder escolher a leitura que eles querem fazer e ter aquela leitura ali para relaxar, para descansar até a próxima atividade. Então, é muito bacana construir esse hábito com os alunos, tá? A roda de leitura, gente, muito diferente do que alguns professores pensam que o professor sentar numa roda e contar uma história só deve acontecer lá na educação infantil e na alfabetização. Não, gente, ela deve continuar acontecendo. Principalmente porque agora as crianças elas têm uma capacidade de análise muito maior do que elas têm quando são pequenas. Então, o ato de você ler para os seus alunos, você contar uma história para os seus alunos, vai fazer com que eles observem a sua fluência, a ênfase que você dá às pontuações, como que você destaca quando no texto tem uma fala, e tudo isso vai ajudá-los também a se desenvolver nesses quesitos da leitura, tá bom? Sobre a questão escrita. Trabalhar com escritas intencionais, tá, gente? É muito comum a gente ver, às vezes, utilizar da escrita como uma certa penitência para os alunos, sabe? Como um castigo. Então, às vezes, a sala está com muita bagunça, aí o professor vai lá e fala, olha, quero que escreva um texto de não sei quantas páginas. Tem que ter não sei quantas linhas. E isso, gente, é um baita tiro no pé para o professor realizar. Por quê? Quando o professor faz isso, por mais que naquele momento ali, né, ele esteja ali numa situação que ele quer ter o controle novamente da sala, que está muita bagunça, e ele consiga aquilo, ele está claramente fazendo com que as crianças associem o ato de escrever a algo ruim, porque ele está sendo um castigo. Então, para eles ficarem quietos, eles têm que escrever. Diferente assim, quarto e quinto ano, gente, quem já trabalhou sabe, as crianças são muito espertas e são muito ágeis, assim, muito observadores. Então, eles vão entender claramente que aquilo é um castigo. E aí vai ficar muito mais difícil de você fazer com que essas crianças se interessem pela leitura, pela escrita, e que eles desenvolvam isso com você de uma forma prazerosa, sabe? Fazendo com que aquilo realmente entre ali no cotidiano deles, no hábito deles. Então, é muito importante que todas as leituras, as escritas, elas sejam intencionais. Então, que realmente você esteja realizando aquela escrita com as crianças, porque você tem um objetivo com aquilo, você sabe o que você espera daquilo, você montou toda uma estratégia para aquilo, e não é só um tapa-buraco de tempo que sobrou, ou então vamos aquietar a sala aqui, tá? Escritas espontâneas é muito importante, por quê, gente? Porque, como a gente estava falando sobre o interesse das crianças, na escrita espontânea nada mais é do que você deixar em alguns momentos, que as crianças escrevam o gênero que eles querem, da forma que eles querem, o que eles gostam de fazer. Então, dar estes momentos para as crianças na escrita é muito importante. Então, pelo menos uma vez na semana tem essa escrita em que as crianças vão poder decidir o que eles querem escrever. E ali você vai conseguir observar até muito melhor como está sendo o desenvolvimento dessa escrita em relações técnicas, né? Então você vai ver ali a ortografia, a pontuação, você vai ver porque eles vão estar relaxados, eles vão estar escrevendo aquilo que eles gostam. Então é uma ótima maneira até de você sondar aí como é que está a escrita das crianças. E as escritas coletivas também, que também são muito comuns, né, ali na educação infantil, na alfabetização, mas que também são muito necessárias em quarto e quinto ano, tá, gente? Porque eles são maiorzinhos, porém, quando você apresenta um gênero novo que eles não conhecem, é muito complicado você já pedir para que a criança realize uma escrita individual ali, porque eles vão estar inseguros, eles vão sentir medo. E quando você faz primeiro uma escrita coletiva, onde todos colaboram, todos participam, de uma forma em que você vai estar ali de escriba, ou então você pode até pedir, né, que as crianças, os que se sentirem à vontade, venham até a lousa realizar a escrita, mas de uma forma colaborativa, você vai fazer com que eles consigam compreender melhor, né, as características desse gênero, e que depois, quando eles forem para realizar, né, a escrita individual, eles se sintam muito mais confortáveis e seguros para realizá-las, tá? E aí aqui é onde entra, né, a número 3, que é respeite as etapas de cada fase do processo. E é exatamente isso que eu acabei de dizer, né? Essa questão da gente fazer primeiro a escrita coletiva com as crianças, antes, quando a gente apresenta um gênero novo, antes de partir para a escrita individual, é justamente isso, respeitar as etapas. É muito importante que logo no início do ano você compreenda em que fase de escrita e leitura os seus alunos estão. E que você dê prosseguimento, né, ali no seu trabalho, a partir da fase que eles estão. Então não adianta você pegar uma turma que não conhece os gêneros textuais mais simples, né, mais básicos ali, que é o bilhete, uma lista, e aí você já querer partir para um gênero complexo, como por exemplo um conto de fadas. Porque essas crianças ainda não têm as habilidades necessárias para chegar em um gênero mais complexo. Você precisa retomar ali da onde eles pararam e não pular essas etapas. Então é muito importante que a gente respeite isso, tá?
respeite cada etapa, cada sala vai ter ali o seu perfil. Provavelmente a gente vai ter diferenças aí de uma sala para outra, tem sala que vai estar um pouquinho mais para frente, tem sala que vai estar um pouquinho mais para trás, mas é muito importante que a gente respeite isso, para que justamente as crianças não encontrem muita dificuldade e acabem até desgostando ali desse momento de ler e escrever, tá bom? Gente, aqui para finalizar, é muito importante que a gente tenha um planejamento específico para desenvolver a leitura escrita. Porque assim como eu disse lá no começo dessa videoaula, a leitura e a escrita vão além de habilidades que estão ali dentro de uma disciplina de língua portuguesa, né? São habilidades que essas crianças precisam levar para a vida e onde a gente vai estar aí interferindo de forma ativa nos futuros cidadãos, né? Para que sejam cidadãos que realmente ajam com intencionalidade, que tenham consciência ali, reflexão, crítica, sabe? E é através da leitura escrita que a gente vai fazer com que essas habilidades neles sejam desenvolvidas, né? Então, é muito importante que você tenha um planejamento que vá além do que já está no livro, porque às vezes se você pegar seu livro ou sua apostila, você vai ver que geralmente, né, nos livros de quarto, quinto ano, tem muita produção escrita, muita interpretação de texto, muito textinho para eles lerem, mas é algo muito engessado. Não é algo ali, uma aula específica para aquilo, não é algo que foi planejado com uma estratégia diferente para chamar atenção, sabe? Para que os alunos realmente se sintam pertencentes àquilo. Então é muito importante que a leitura escrita vá além do que já está no livro e no caderno, tá? Inclusive na sala dos professores de fevereiro, eu vou colocar para vocês, vou disponibilizar para vocês o meu projeto de leitura escrita, que eu vou trabalhar com a turma do quinto ano e que vai dar super para trabalhar com o quarto ano também, tá? Então quem estiver comigo em fevereiro vai receber esse projeto. Vou gravar vídeo aula explicando passo a passo para vocês de como aplicar, e vai ser um projeto de leitura e escrita, porque assim como eu disse lá no início, gente, eles têm que andar em conjunto. E para embasar aí o que eu estou falando, eu trouxe até uma frase aqui para a gente refletir ao final dessa videoaula, do Stephen King, que fala: se você não tem tempo para ler, você não tem tempo ou as ferramentas para escrever. Simples assim. E é isso, gente, uma coisa não pode ser tirada da outra, eles estão associados, leitura e escrita tá ali, juntos. E a gente precisa trabalhá-los em conjunto para que essas crianças consigam, de fato, se tornarem bons escritores, bons leitores e que eles tenham prazer em fazer isso, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido até aqui. Essa é uma aula mais de introdução mesmo, né? Até porque a gente está começando o ano agora. Mas nós vamos ter muitas videoaulas acerca desse assunto, de mais específicas e mais aprofundadas sobre como trabalhar a leitura e a escrita no quarto e no quinto ano, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no comentário do vídeo ou vocês podem me chamar lá no Instagram.